0, 1, 2, 3, os inteiros, que tem a parte negativa. Aí os racionais, que são aqueles que podem ser escritos na forma de fração, razão, divisão, quociente, tudo sinônimo, né? Por isso que o símbolo dos números racionais é o quê? De quociente, de divisão. Depois vimos que tem os números esquisitos, tipo o pi, o raiz de 2, os irracionais, e tudo isso junto é os números reais. E agora, não sei se tu percebeu, a gente primeiro fez exercícios. Olha pra cá, meu amor, eu vou ficar assim também. Galerinha, como eu estava falando então, eu tenho esse defeito. Um dos meus vários defeitos é que eu não consigo dar aula se um de vocês virar e cochichar, aquilo vai me chamar a atenção e vai destruir minha aula, infelizmente. E aí, enquanto eu estiver trocando a câmera, ou não estiver dando aula, conversa, é tão fácil. Vocês vão conseguir, tenho certeza. E se não conseguir, professor, se não conseguir, eu vou virar um bicho, vou ficar muito puto, vou ser grosseiro, vou te mandar pra rua, vou falar com os teus pais antes de tu voltar a assistir a minha aula. Vai dar merda na tua vida, não precisa disso. Galera, ó, o Otávio pode ser um cara do bem, hein? Não se esqueça. Vou fazer uns exemplos para vocês sobre uma parte muito interessante. Para quem não percebeu, apesar de eu ter revisado todos os conjuntos, a gente primeiro fez questão só com número natural. Depois questão com número inteiro, tinha os negativos também, não é? E agora nós vamos ter que trabalhar com os números racionais. E a tua tarefa, que são duas questões bem simples, eu vou fazer exemplos delas agora, desses exercícios, que é transformar um número com vírgula, que é chamado de número decimal, em uma fração, em uma divisãozinha. Ou o contrário, transformar uma fraçãozinha em um número decimal, em um número com vírgula. É bem light. Para eu poder dar um exemplo legal, deixa eu colar aqui. Não, meu amor, vou fazer aquele, vou fazer esse aqui, ó. 0,9. Quero ver como é que transforma em fração isso aí. 9 sobre 10, né? Tu tira uma casa após a vírgula e bota o 10 embaixo. Se fosse assim, ó, 0,24. Isso, só que olha só, não dava de simplificar essa fração, né? Essa aqui já dá de simplificar. Simplificar por quanto? 10. Por 10 não. Por 2, divide por 2 o 24. Divide por 2. Então não se esqueçam, a gente sempre quando for escrever uma fração tem que ser na sua forma irredutível, na sua menor forma possível. Por exemplo, eu posso pedir para tu deixar essa fração aqui na forma irredutível dela. Vamos ver como é que vai ficar? Dá 4. Vamos supor que um aluno não enxerga que dá para dividir por 4 e divida por 2 só. 8 dividido por 2? Parabéns. Dividido por 2? Já está na forma irredutível? Não. Divide por 2. Divide por 2. Agora tá. Não. Divide por 2. Divide por 2. Ah, o professor, mas dava para dividir por 8 já? Não, eu escutei a galera falando, eu fingi que não escutei para mostrar que tem várias maneiras de simplificar uma fração. Paulatinamente, aos pouquinhos ou de uma vez só. Fala, meu querido. 0,24 não seria 100, eu acho. Obrigado. Eu falei isso e não fiz, né? Ó, galera, o Caio, muito mais atento que eu, percebeu. Uma casa, 10. Duas casas, 2 zeros. Muito obrigado. Até porque, galera, ó, se eu fosse dividir 12 por 5, não ia dar o número que a gente queria. 2 vezes 5, 10. Sobra 2, vírgula abaixo 0. 20 dividido por 5, 4 vezes 5, 20, ó. Eu queria que desse 2,4. E o professor? Não, né? Era 0,6. Vai dar para simplificar mais em função do 0 ter aparecido ali. O número ficou par, não ficou? Dá para dividir por quanto? 2. Muito obrigado. 6. 25. Ainda dá para simplificar? Não. Agora não. Caio, muitíssimo obrigado. Sem esse teu comentário, minha aula ia virar no lixo. Galera, quero ver então, só para me redimir. 0,123, como é que fica? 1, 2, 3, 100. Né, ó. Uma casa após a vírgula, 1 zero. Duas casas após a vírgula, 2 zeros. 3 casas após a vírgula, 3 zeros. Show de bola. Será que dá para simplificar por 2? Dá. Não, porque
porque esse aqui não é par, né? Por 3. Não. O de cima até dá, né? Só que o de baixo não. Certo? Então nesse caso a gente pode parar por aí mesmo. Por 5 também não vai dar, por 7 não vai dar. Ficou assim mesmo. Galerinha, é muito complexo pegar um número que está na forma decimal e transformar para a forma fracionária? Não, porque é só tu eliminar a vírgula e dividir por 10, 100, 1000, 1 milhão. E como é que tu define o número de zeros mesmo? O número de casas precisa vir. Provavelmente tu deveria estar folheando a agenda e prestando atenção ao mesmo tempo, né? Parabéns, garoto, muito ninja. Agora, olha só, galera, só uma coisinha. Está mais que comprovado cientificamente que o cérebro de vocês, mesmo as mulheres que são mais aptas a fazer mais coisa ao mesmo tempo do que os homens, só funciona uma coisa de cada vez. Se tu tá prestando atenção em mim, tu tá. Se tu vai fazer qualquer outra coisa na hora que tá fazendo essa outra coisa, tu não tá prestando atenção na aula. Não faço eu chamar a atenção de vocês várias vezes na mesma aula. Já foi, né, 2 ou 3, então, pô, tá quase no limite já. Quando eu contar, tá? Quando eu estou no limite, eu faço assim, ó, 1. Te mostro o dedo 2. Quando eu fizer assim, ó, é porque tu já vai para a coordenação, tá beleza? Eu sempre, antes de expulsar um aluno, eu sempre conto 1, aviso 2, olhando para o aluno, para deixar bem claro. E na terceira é que ele é retirado de sala, certo? Só para... Eu já tinha sentido que numa sala tão grande como essa, em algum momento vai acabar acontecendo, tá? Então, eu já estou preparando a sala inteira. Se for preciso, eu vou tomar atitude. Mesmo que tu não esteja atrapalhando a aula, mesmo que tu só esteja não prestando atenção, já é motivo para ser retirado, tá bom, gente? E aí teu pai fica sabendo, pô, eu tô pagando o colégio do Murilo, ele tá cagando e andando na aula de matemática, né? Então é importante que vai ser tudo muito esclarecido. Fala, meu amor. Redação, tá estudando com a redação. Legal, ó. Na verdade, a ideia, sabe qual é? É que assim, ó, quando tu tá escutando a música, tu não tá necessariamente prestando atenção na letra. Tu não está necessariamente cantando. O problema que eu quero te dizer é o seguinte, tu está lendo um livro e aí daqui a pouco vem uma coisa na tua cabeça. Ah, putz, amanhã eu tenho tarefa de tal coisa. Na hora que tu está pensando naquilo, tu parou de ler. Ou seja, tu até tem a impressão de que está valendo e pensando em outra coisa, mas não, tu deu uma paradinha, pensou e voltou a ler. Numa aula, quando tu dá essa paradinha, tu não pode retomar do ponto que tu está valendo, porque eu já passei. É por isso que é tão perigoso na aula as distrações outras, mas parabéns. O que tu falou não tem nada demais. Tu está curtindo alguma coisa, ou fazendo uma redação que depois tu pode desligar se for o caso e revisar, entendeu? Então não tem estresse. Né? Algumas coisas eu também gosto de fazer, às vezes eu estou lá respondendo questão pela internet, eu respondo questão pelo seu professor, né? E estou assistindo televisão. Não quer dizer que eu estou fazendo os dois ao mesmo tempo. Né? Eu me concentro na resposta, aí curto mais um pouquinho do programa, aí leio a questão para ver se a resposta ficou adequada, entendeu? Mas para o meu dia ficar menos estressante, eu não faço isso, não tem nada demais. Desde que tu saiba ponderar isso. Muito boa a tua colocação, era no momento exato ela veio. Deixa eu até fazer um comentário em cima disso que tu colocou. Vocês já escutaram falar em empresa de clipping? Empresa de clipping. Empresa de clipping é uma empresa que fica documentando tudo que aparece nas rádios e nos jornais. Certo? Então, imagina, o cara que tem uma empresa de clipping, ele tem várias pessoas trabalhando para ele. Uma pessoa fica escutando rádio e escutando TV e anotando as notícias importantes. Eles gravam tudo e anotam. Aí, então, se algum cliente fez o cara tem uma empresa, foi chamado para dar uma entrevista no Jornal do Almoço. E a família dele não gravou a entrevista. Pô, e o cara apareceu no Jornal do Almoço, quer gravar para mostrar para os outros, para fazer propaganda. Então o que ele pede? Ele liga para uma empresa de clipe e fala, eu queria entrevista sobre tal assunto que passou em tal canal a tal hora. A empresa vai lá e copia no DVD e te entrega isso. Os caras que trabalham em clipping, eles sim, eles foram treinados para isso. Tem monstro que trabalha em clipping que escuta uma rádio com uma orelha, outra rádio com outra orelha e tá com duas TV na frente. Ele fica ali, ó. Notícia importante. Opa, notícia importante. Opa, essa rádio aqui, notícia importante. Só que o cara é um monstro da concentração e ele trabalha com isso. E faz isso há anos. É por isso que ele ficou fazendo isso. No início ele assistia uma TV só. Aí não, eu posso assistir duas. Eu posso escutar uma rádio junto também. Entendeu? E o cara é tão ligado que apareceu uma notícia importante numa dessas, ele vai lá e anota. Né? Aí tu vê
vê, são anos de experiência para chegar nesse nível, né? Eu lembro quando eu era na tua idade, eu tinha o sonho de aprender a escrever com as duas mãos. Eu treinava com a mão esquerda, ficava horrível. Aí eu tentava copiar uma coisa com uma mão, outra coisa com a outra ao mesmo tempo. Mas aí é uma doença, não dá, né, cara? Eu pelo menos não consegui.